O pai não é o filho e o filho não é o pai. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro, esta que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quem sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do filho? Ora, foi o Eterno, o Pai. Mas que diz ali no versículo, claro que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Pai não está sujeito aos pés do filho, pois foi o próprio Pai que lhe sujeitou tudo. 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que o Eterno seja tudo em todos. Depois o filho vai se sujeitar ao pai, como está escrito, não adianta em contra a palavra, é ela que manda e não sua opinião. O cara tá dizendo mais ou menos assim, o pai não é o filho não é o pai. Até aqui tá tudo certo, isso é trindade básica. Agora o erro começa quando ele falou assim, ó, e no fim o filho se sujeita ao pai, logo Jesus não pode ser Deus. Gente, aqui ele tá confundindo submissão funcional com inferioridade ontológica. A Bíblia ensina duas coisas ao mesmo tempo. O filho é plenamente Deus e assume voluntariamente uma posição de submissão no plano da redenção. Paulo não está dizendo que o filho deixa de ser Deus, ele está dizendo que no plano da história da salvação, o filho, como mediador, entrega o reino ao pai. Isso é ordem funcional. O próprio texto deixa isso claro quando diz que tudo foi sujeito ao filho, exceto o pai. Isso não nega a divindade do filho, apenas preserva a distinção de pessoas. Se submissão significasse inferioridade, então mulheres seriam menos humanos do que homens, Cristo seria menos Deus por obedecer ao Pai, e o próprio Pai seria inferior por exaltar o Filho, mas a Bíblia não ensina isso. John Milton, poeta inglês, comparou o ensino da Trindade ao cão Cérbero, da mitologia grega, o cão de 3 cabeças, e Sir Isaac Newton dizia que a doutrina trinitária era uma corrupção posterior do cristianismo primitivo, incompatível com a razão e com as escrituras. Jesus certamente consideraria um absurdo ser equiparado ao Pai, ele até recusou ser chamado de bom, e segundo as escrituras nunca pensou em ser igual ao Pai, pois isso seria usurpação. Ser chamado de Deus tinha o sentido de ser divino ou representante autorizado, não o de ser o Deus Todo-Poderoso, afinal ele próprio chama o Pai de único Deus verdadeiro. Vamos esclarecer algo básico logo de início. Milton e Newton não são autoridades doutrinárias, não são pais da igreja, não são apóstolos, não definem o conteúdo da fé cristã. Newton era um gênio da física e mesmo assim ele tinha posições teológicas bem problemáticas em vários pontos. Essa afirmação de que a Trindade é uma corrupção posterior, isso simplesmente não se sustenta historicamente. Antes de qualquer concílio, antes de Constantino, antes da Roma medieval, cristãos já adoravam Jesus, oravam em nome do Pai, do Filho e do Espírito, chamavam Cristo de Deus, reconheciam distinção entre as pessoas, ou seja, a Trindade foi formulada para explicar o que já se cria. Jesus está forçando o jovem a refletir. Você sabe o que está dizendo ao me chamar de bom? Você entende o peso dessa palavra? Se Jesus estivesse negando sua bondade divina, ele estaria contradizendo todo o resto do Evangelho, onde ele é apresentado como sem pecado. Jesus ele não está rejeitando a bondade, ele expõe a superficialidade do interlocutor. Esse texto não nega a divindade de Cristo, ele pressiona o leitor a reconhecê-la. Então, meio que Filipenses 2,6, ele afirma que Jesus já existia em forma de Deus e igualdade com Deus não era algo a ser agarrado, ou seja, ele não tentou se tornar Deus, não usurpou nada porque ele já era. A humilhação de Cristo é assumir forma de servo, não é deixar de ser Deus. Esse texto está presupondo a divindade de Jesus. Sobre chamar Jesus de um mero representante de Deus, entra em choque direto com o uso bíblico do termo. Ele é chamado de Deus por apóstolos inspirados, o Pai chama ele de Deus, ele recebe adoração que só Deus recebe, ele recebe prerrogativas divinas. Então, se Deus aqui fosse só um título funcional, então a adoração a Jesus seria idolatria, o Novo Testamento estaria promovendo blasfêmia, o monoteísmo bíblico estaria quebrado. Nada disso acontece. A Bíblia trata Jesus como Deus verdadeiro. Já sobre o texto de João, isso não está excluindo Jesus da divindade, está afirmando distinção de pessoas. Jesus está orando como filho encarnado ao Pai. Curiosamente, o mesmo evangelho que chama o Pai de único Deus verdadeiro começa dizendo o verbo era Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu o espírito da sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. Mas Jesus tem um Deus, Trindade fica meio complicada. Gente, esse argumento parece bom até a gente se lembrar de algo básico. Jesus é Deus encarnado. Enquanto homem, ele ora, se submete, vive em dependência do Pai. Isso não nega sua divindade, isso confirma sua encarnação. A mesma carta aos Efésios que chama o Pai de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, também diz que Cristo está acima de todo o principado. Tudo foi colocado debaixo de seus pés. Ele governa sobre todas as coisas. Você está relacionando João 8,58 com Êxodo 3,14. Em Êxodo 3,14 o verbo hebraico está no futuro. Não interessa o que os pais da igreja escreveram. O que importa é a Bíblia. Em João 8,58 Jesus está falando de tempo de existência e não de identidade. Jesus Cristo havia dito a eles que
que eles eram filhos do diabo. É óbvio que ao dizer que existia antes de Abraão, eles o acusaram de blasfêmia. Êxodo 3,14, eu, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, falando a Moisés por meio de seu anjo Jesus Cristo. Jesus Cristo é o anjo de Jeová. Jesus Cristo não é um simples anjo, ele é o arcanjo Miguel, só existe um arcanjo. João 8,58 não tem nada a ver com Êxodo 3,14. Trindade não existe, o Espírito Santo não é uma pessoa. João 8,28, Jesus Cristo deixou claro que não era o Deus Todo-Poderoso, ele afirmou ser o filho do homem. Jesus não diz antes de Abraão eu existia, ele diz antes que Abraão existisse eu sou. Isso é gramaticalmente estranho de propósito. Se fosse apenas tempo de existência, a frase correta seria outra. Jesus escolhe uma construção absoluta e a reação dos judeus confirma o sentido. Eles pegam pedras para matá-lo, não por dizer que era velho, mas por blasfêmia. Eles entenderam exatamente o que ele estava falando. Mesmo que alguém prefira a tradição serei o que serei, o ponto central não muda. É uma autoafirmação de existência absoluta, de identidade divina, de ser eterno e autoexistente. Jesus se apropria dessa linguagem em João 8,58. Olha, essa idiotice é idiotice mesmo, de dizer que Jesus é um anjo, um arcanjo Miguel, não existe no texto bíblico. A Bíblia diz que Jesus não é um anjo, os anjos o adoram, ele criou os anjos. Dizer que Jesus é o arcanjo Miguel exige ignorar Hebreus, ignorar Colossenses, ignorar o próprio Evangelho de João. É uma leitura interpretada de fora da Bíblia. Como que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa se ele fala, ensina, entristece, decide, envia? Força não faz isso, energia não faz isso. Negar a personalidade do Espírito exige mutilar dezenas de textos. No fundo, o problema desses comentários não é zelo bíblico, é leitura seletiva. Pega um texto, ignora os outros, força a interpretação, ignora o todo. A Trindade nasce do esforço honesto de manter toda a Bíblia verdadeira ao mesmo tempo. Respeite o contexto, não reduza Jesus, não force o texto para caber em um sistema pronto. Ele é Filho eterno, encarnado, exaltado, Senhor de tudo. E se isso incomoda alguns sistemas teológicos, o problema não está na Bíblia.